Olá pessoal, meu nome é Marlon Ricardo, eu sou advogado aqui do escritório MCN Advogados e eu queria primeiro dar um olá especial para você que é nosso inscrito, para você que está chegando agora, que nunca assistiu nenhum dos nossos vídeos, que é o primeiro, dá uma olhada no nosso canal e se você gostar, se inscreve no nosso canal MCD Advogados, youtube.com.br/MCD Advogados, que você vai curtir muito. Ao pessoal que é inscrito, desculpe pelo tempo que está demorando para a gente fazer novos vídeos, é que o trabalho está realmente grande aqui no escritório e está tirando um pouco do nosso tempo para esse trabalho que a gente tem, que a gente acaba não ganhando nada por isso, que é fazer os vídeos para vocês. Então a gente pede desculpas, mas a gente vai continuar fazendo os vídeos. Não se preocupem, tanto vídeos quanto paródias, quanto vídeos de estudo, quanto vídeo de novidade, a gente vai continuar postando para vocês. Fiquem atentos que logo logo vai ter mais vídeos além desse aqui. Pessoal, vamos começar a seguinte situação. Qual que vai ser o tema de hoje? Eu vou conversar com vocês sobre a possibilidade da perda do mandato por aquele deputado, por aquele senador, por aquele vereador, ou seja lá quem for, que seja condenado criminalmente. Vocês viram que uma discussão a respeito disso surgiu há poucas semanas atrás, em relação ao deputado Donadon. Porque o deputado Donadon, ele foi processado, ele foi julgado, ele foi condenado pelo STF, transitou em julgado, não tem mais o que recorrer dessa sentença, e, mesmo preso, foi submetido à casa dele, à Câmara dos Deputados, um pedido para que seja cassado o mandato dele, tendo em vista que ele perdeu os direitos políticos. Só que a Câmara optou, em voto secreto, por não cassar. Então criou-se aquela aberração jurídica de um deputado preso, sem os direitos políticos, permanecer na condição de deputado. Um verdadeiro deputado preso. Essa situação ela foi passada para o STF, que por enquanto suspendeu aquela sessão da Câmara que optou por manter o mandato do Donadon. Também vai ter essa discussão agora com relação ao mensalão, porque em relação ao mensalão, o STF decidiu, em muitos daqueles casos, que aqueles deputados que foram condenados, eles perdem automaticamente o mandato. Primeira coisa, pessoal, direito político. Direito político é aquilo que todo cidadão possui. O cidadão, para a lei, é aquela pessoa capaz de votar e de ser votado. Isso é o direito político. É a capacidade que você possui em votar, em participar das decisões do Estado ou em ser votado dentro de uma eleição comum. Se você tem essas capacidades, você é um cidadão e você tem seus direitos políticos preservados. Caso você perca seus direitos políticos, você não pode se candidatar e tampouco votar. E é o que acontece com as pessoas que são condenadas criminalmente a uma pena privativa de liberdade, como aconteceu no caso do Donadon e como pode vir a acontecer agora no caso daqueles deputados que foram condenados pelo mensalão. Pessoal, qual que é a grande discussão? Nós temos uma coisa chamada independência dos poderes. Isso é muito importante e tem que ser preservado. Diz que um poder não pode interferir diretamente no outro. Cada um deve ser independente. Então se discute em relação à possibilidade do judiciário, através do STF, interferir no poder legislativo dentro da Câmara dos Deputados, definindo a respeito da perda de mandato de um cidadão. Acontece que o quê? Já vou declarar desde já. Essa é a minha opinião, baseada, mas é a minha opinião. Pessoal, um deputado, ele não pode interferir no judiciário, assim como o judiciário não pode interferir na Câmara, no poder legislativo. Só que essa interferência significa que o legislativo tem que legislar e o judiciário tem que julgar. O judiciário não pode legislar e o legislativo não pode julgar. Seria basicamente isso. Não interfere, não significa que uma decisão do STF não possa interferir dentro da Câmara dos Deputados, porque seria um absurdo. A Câmara dos Deputados se tornaria um órgão imune à decisão de qualquer juiz, ou de qualquer ministro, ou de qualquer desembargador. E isso não tem como. Imaginem uma cena. A Câmara dos Deputados não paga suas dívidas e ninguém pode executar essas dívidas. Por quê? Porque se trata de uma interferência do judiciário dentro do legislativo. Isso não seria possível. Então essa questão da independência dos poderes, apesar de ser muito importante, ela não pode ser levada de uma maneira qualquer. Ela tem que ser levada de uma maneira específica, em relação à função daquele poder. A função do poder não pode ter interferência em relação a outro poder. Aquele poder não pode exercer a função de outro poder, a não ser que seja uma exceção a essa regra. Da mesma forma, nós temos aqui o próprio legislativo e o poder constituinte, ele decidiu que um condenado por pena privativa de liberdade, um condenado criminal, uma pena privativa de liberdade, ele perde os seus direitos políticos.
Como que a gente vai admitir que alguém que perdeu os direitos políticos, logo, não tem como se candidatar a um cargo eletivo, permaneça nesse cargo eletivo? Seria completamente absurdo uma tese nesse sentido, mas não é tão absurda assim. Por quê? Porque a Constituição ela definiu que, em alguns casos, o Poder Legislativo, a casa daquele cidadão, tem que definir se ele vai perder aquele mandato ou não. Pensem no seguinte caso. Pensem num deputado que, em um acidente de trânsito, acidente na concepção de acidente mesmo, que ele praticamente não tenha culpa, tenha sido descuidado, tenha atropelado e tenha cometido um homicídio culposo, por exemplo. É um crime, em tese, menos grave, porque é um crime desprovido de dolo. Ele não tinha vontade de cometer aquele crime. Será que seria justo que esse deputado cometeu esse crime culposo, que nem mesmo vai ser preso, ele perca seu direito político, sendo que aquele crime não tem nada a ver com a situação da Câmara? Em tese, seria injusto. Ao mesmo tempo, um deputado que comete um crime utilizando-se do seu poder funcional, utilizando-se do seu mandato, obrigatoriamente teria que perder aquele mandato, porque se ele permanece com o mandato, ele permanece utilizando para a prática de crimes. Seria uma concepção mais ampla da situação. Só que a Constituição ela fala o seguinte, ela fala que em alguns casos isso passa pela Câmara, e em alguns casos isso tem que ser apenas olhado pela Câmara. A Câmara tem que apenas praticamente homologar uma situação. A Câmara tem que apenas declarar uma situação. Ela apenas declara uma sentença que já foi proferida pelo Poder Judiciário. É o caso do mensalão. No mensalão, o meu entendimento é que a Câmara não vai poder decidir a respeito se aqueles cidadãos vão perder o seu mandato eletivo ou não. A Câmara vai ter o cunho apenas de declarar a perda daquele mandato eletivo, porque compete à Câmara declarar a perda do mandato eletivo, que já foi definida pelo STF. O STF definiu pela perda do mandato eletivo, joia. Então a Câmara só vai declarar, ela vai cumprir aquela sentença do STF. Ela vai cumprir aquela decisão da qual não cabe mais recurso. No caso do Donadon, tem um ponto diferente. Por quê? Porque o STF, no julgamento do Donadon, optou por não colocar no julgamento que ele perdeu o seu direito. Ele perdeu os seus direitos políticos, ele perdeu o direito ao mandato. Essa não colocação que levou a toda essa discussão. Se tivesse colocado lá, a discussão seria com certeza muito menor. O nosso Código Penal, ele coloca a questão da perda do mandato em duas situações distintas. Primeiro, pena superior a 1 ano, na qual o cara utilize daquela função para cometer o delito. Se ele utilizou da sua função para cometer um delito e ele levou uma pena maior de 1 ano, automaticamente tem como consequência de uma sentença criminal condenatória a perda do mandato. Caso não sejam nessas condições, mas seja um crime com uma pena de mais de 4 anos, também poderia ser declarada essa perda do mandato pelo juiz, só que dessa forma teria que ser justificado, ele teria que dizer por que aquele cidadão está perdendo aquele mandato, tendo em vista que ele não se utilizou da função para cometer aquele delito. Isso veio para quê? Porque se fosse pegar a regra constitucional à risca, aquele cara que atropelou alguém sem querer e causou uma lesão corporal, que é deputado, perderia o seu mandato, o que em tese não seria justo, porque ele teria uma pena de pouco mais de 1 ano, no máximo 2, se fosse preso, se tivesse realmente uma pena, se não tivesse uma suspensão condicional no meio do caminho, ele teria uma pena muito pequena e não seria, em tese, justo. Para evitar isso, tem essa norma. E essa norma tem que ser cumprida, porque é uma norma legislativa que veio para regulamentar uma situação constitucional. Concluindo, pessoal, qual que é o meu entender e tem sido o entendimento da maioria dos ministros do STF, mesmo tendo uma mudança de pensamento constante lá no STF. O meu entender é o seguinte, no caso do mensalão, ou no caso de qualquer deputado que seja condenado criminalmente por um crime que ele tenha cometido em razão da sua função, de deputado, a corrupção, por exemplo, só é corrupto aquele funcionário público, ele só é funcionário público porque está na condição de deputado. Então, aquele corrupto, aquele que cometeu um crime se utilizando da sua função, ele obrigatoriamente tem que ser declarado pelo juiz, ou pelo tribunal, ou pelo ministro, a perda do mandato eletivo, como consequência direta da condenação criminal. Esse é o ponto importante, essa é a minha opinião. E vai caber à Câmara o quê? Esse juiz, esse desembargador ou esse ministro, dependendo de qual que seja o mandato eletivo, ele vai pegar aquela condenação quando transitar em julgado e vai enviar para a casa daquele deputado, para a casa legislativa daquele deputado, ou daquele senador, ou daquele presidente, ou seja, do
deputado, senador ou vereador vai mandar para aquela casa, para que aquela casa apenas declare aquela perda do mandato. Em declarar, se entende pegar aquela sentença e cumprir. Não decidir se a sentença está correta ou não, se ele tem perda de mandato ou não. Não cabe ao legislativo decidir se a sentença do judiciário está correta. Por quê? Porque ao legislativo cabe a confecção de leis, ao judiciário cabe os julgamentos. Então não pode o legislativo interferir no julgamento do judiciário, porque isso seria uma interferência direta em relação aos poderes. Pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam, se inscrevam no nosso canal, tem um atalho aqui para você se inscrever, dá um curtir no vídeo, compartilhe esse vídeo nas redes sociais, marca aquele seu amigo que também quer saber sobre o assunto para o qual você também quer passar essa informação, porque isso é muito importante para a divulgação do nosso canal. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.